Vamos analisar a derrota para o Independiente Del Valle por 4-0. Que o Alessandro foi pior graças ao Léo Jardim, que pegou pênalti. E ao VAR, que era no gol do Spinelli, que seria o segundo dele na partida, que seria o quinto do time da casa. Tem o fator altitude, beleza. Mas só isso, eu já vi seleção brasileira ganhando da Bolívia na final da Copa América. Já vi times brasileiros ganharem, apesar da falta de ar, ganhar de time que só tem altitude como um fator principal. Então, só isso não serve de desculpa. Até porque o Campeonato Brasileiro também tem passado vergonha. No último jogo, por exemplo. Tudo isso sem edição, sem vinheta. Salve, salve, galera do Vascão. E eu nem sei dar boa noite, boa madrugada, bom dia, boa educação, mas a gente tem que dar boa educação porque esse time não merece. E mais um placar, mais uma vez, refletindo o fracasso, a incompetência dessa diretoria, que eles quiseram não ver, podem vir robôs do senhor Pedro Paulo, vulgo Pedrinho, defender, dizer, usar, como eles dizem, não ser massa manobra, mas são aquele discurso repetitivo que a C7 era massa falida, sua C7, dane-se, porque ele está fazendo a mesma incompetência da empresa norte-americana. Então não serve desculpa nada que eles venham me falar. E pior ainda, aquele vaidoso, ele pode falar que não tem vaidade, vaidoso, que não quer vender a SAF, ajuizou justamente para isso. E eu já cantava isso há muito tempo. O Rodrigo Capello, quando era da Organização Globo, ele ainda tem uma coluna no Globo, mas saiu na Mamãe Globo, cantava isso há muito tempo, da insegurança jurídica que viria ser ajuizar a parte societária, que vai viabiliza, inclusive o Carregal, se querer dizer sós, transparecer que eles entraram com uma ação logo, não esperaram setembro, para evitar que a empresa norte-americana desse um aporte de 300 milhões. Aliás, o Pedrinho jura que 300 milhões não fariam falta. Como se o futebol não fosse um esporte capitalista. Mas, ainda assim, pior ainda, o Vasco sofreu um transfer da FIFA por não pagar as prestações na compra do Safosa, que aliás o Safosa é pouco utilizado, praticamente não utilizado. Se eu não me engano, a última vez que o Safosa foi utilizado, o que eu me lembro dele foi da vitória de 2-0 contra o Corinthians, ainda com o Rafael Pato, que ele fez gol de falta. Mas, voltando a partida, novamente um jogo que um time mostrou nada, começou com uma formação ruim, muito arriscada, né, com muitos atacantes, já que entrou o GB no lugar do Felipe Coutinho. Eu esperava que montasse para esse jogo, até ainda mais com altitude, botasse um esquema de 3 volantes para proteger mais a zaga e tentasse achar um contra-ataque. Mas a prioridade para essa partida era evitar tomar. Mas o Fernando Diniz foi ousado, mas a ousadia do Fernando Diniz barrou da molecagem do Lucas Piton.
Lucas Pinto, quando chegou, ele mostrou uma boa desenvoltura ofensivamente, principalmente quando Dimitri Payet. Eu também vou chegar no francês que hoje poderia estar em campo, mas também eu sei que os robôs da diretoria vão vir defender como que o francês foi tratado, mas tudo bem. Ele tinha uma boa desenvoltura no apoio, mas sempre teve um problema muito grave defensivamente. Sempre deixou uma verdadeira avenida, quando o Vasco estava sem a bola. E com o Rafael Paiva, ele conseguiu encaixar ali uma cobertura maior quando o Vasco perdesse a bola, uma cobertura ali nas costas do Lucas Pinto. E foi um breve que isso aconteceu, depois voltou a ter esse problema. E passou de diversos técnicos, não resolve esse problema. E hoje, não sei o que está acontecendo, se ele está tendo um problema particular, porque o jogador, o ser humano, como todos nós, temos problemas, cada um reage de uma forma, uns sabem separar a vida pessoal com a vida profissional, outros não sei o que está acontecendo, e ele simplesmente calçou o adversário, pela sola da chuteira por trás do adversário, e o VAR chamou, ele ia tomar um cartão, apenas cartão amarelo, o VAR chamou, falou, essa falta foi criminosa, que realmente foi, e o Vasco estaria sendo beneficiado se o Lucas Pinto levasse só o cartão amarelo. E o VAR chamou, e o VAR anulou o cartão amarelo, deu o cartão vermelho direto. Com 2 minutos, o Ryan, que tem 20 anos, 19, 20 anos, já correu para tomar. Para piorar, com 10 minutos, perde um jogador. E a estratégia de botar o GB não deu nem tempo para ver se funcionaria ou não, já que com a expulsão do Pinto, ele teve que tirar o GB e colocar o Vitor Luiz, porque ele não podia deixar o time na lateral sem nenhum lateral ali. Já é uma avenida, um time sem a bola, com lateral e sem. Então teve que fazer essa substituição. E o Vasco sequer passou do meio de campo. Foram as escapadas que pararam em falta, que uma foi o João Vitor, que bateu com violência, o goleiro espalmou, outra foi o Ryan. Depois nada, o time não passou do meio de campo, tomando pressão, bola no travessão, o Léo Jardim salvando, a bola batendo no travessão, indo para escanteio. E tanto insistir, o time da casa insistir, fez gol praticamente no último lance do primeiro tempo, que uma falta cobrada para a área, cabeçada, o Léo Jardim espalmou de uma maneira esquisita, e para frente, e no rebote, o Cabajal completou de carrinho, abrindo o placar. E no segundo tempo, entrou o Maurício Lemos, que é um zagueiro, tirou o Nuno Moreira, que em tese teria que fazer a função do Felipe Coutinho, embora o GB entrou na escalação no lugar do Felipe Coutinho, mas taticamente quem faria a função é o Nuno, quanto o GB faria a função que o Nuno faz quando o Felipe Coutinho está em campo. E sem o Nuno, o time perdeu ainda mais algum poder de escapar, tentar contra-atacar. E com 3 zagueiros, defensivamente ficou pior. Levou o segundo gol aos 3 minutos do segundo tempo, quando eu estava agitando os detalhes do segundo gol, quase tomou o terceiro, que o
o mercado ficou de cara com o Léo Jardim, ele tentou dar uma cavadinha que o Léo Jardim conseguiu botar para escanteio. E no lance seguinte, não teve jeito, um cruzamento. Não lembro se foi o Lucas, se foi o Maurício Lemos. Não conseguiram chegar na bola e o Spérez, que já tinham dado várias cabeçadas de travessão, conseguiu se antecipar o Léo Jardim, quase 3-0. Tomou um gol 2, tomou o terceiro 5. E o Vasco foi um bando de campo. Aliás, é o retrato da diretoria com um bando desorganizada. Não tem, parece que eles fazem o que fazem sem ter a mínima ideia do que está fazendo. E olha que o presidente e o seu diretor sobre braço direito foram 2 ex-jogadores. Até parece moleques, porque quando o Capasso ainda fazia parte do elenco, que o Felipe deu aquela entrevista infame, dizendo que não gostava do Capasso. O Capasso postou uma foto dele com a taça de campeão paraguaio, quando ele estava emprestado para o Olímpia. Depois o Felipe se ofendeu, parecido criancinha, postou uma foto de campeão com ele campeão da Libertadores, como se fosse jogador ainda. E aquela marra, aliás, o Felipe, ele estava lá, em Quito, a galera saiu para fazer compra, um shopping, e todo mundo uniformizado, menos o Felipe. E, claro, ele não quis falar com o Lili, que estava lá. Mas quando ele fala, é aquela tradicional marra, como ainda tivesse sendo jogador. E com 3-0, o time não se entendia em campo, o Del Valle fazia o que queria. E nessa brincadeira fizeram o 4º gol em ritmo de treino. Toque de bolas, e o Cesares, que já havia entrado, concluiu, o Maurício Lemos tirou o gol em cima da linha, mas no rebote caiu no pé do marcado, que fez o 4º gol. E mesmo eles baixando um pouco mais o ritmo, tiveram um 5º gol, que um centímetro de o Spinelli, que faria o 2º gol dele na partida, o 5º do Del Valle estava impedido, um dedinho da chuteira que estava na frente. Teve um pênalti que o Léo Jardim pegou. Mas vamos combinar, o Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana. Ou vocês acham que com esse futebolzinho vai ganhar de 5-0 do Independiente Del Valle aqui? Por mais que a torcida empurre o time, por mais que Januário seja um território hostil, com esse futebolzinho, eu não sei quando que o time vai repetir a atuação que teve contra o São Paulo. Talvez aquela atuação contra o São Paulo lá no Morumbi foi uma coisa de momentos, um lambejo. Porque, enquanto não resolver, esse transfermando pode contratar jogador, pode registrar novos jogadores. Mas a gente conhece o modo operante dessa diretoria. É ameaça de processar críticos novos, ou que eles já processaram, não lembro quem que eles já processaram, fora o Ramo, não sei quem, mas sei que eles meteram um monte de gente em processo. Inclusive, membros, eles já meteram processo, como o José Américo, por exemplo, ou novos, que de repente eles vão processar alguém. O Edmundo, por exemplo, é capaz de ser um dos novos contemplados de ser processado devido ao que ele falou na última live dele,
que ele falou que se ele estivesse na oposição, faria um pedido de impeachment do Pedrinho. E fez a denúncia, não sei se a gente pode chamar de denúncia, mas que o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Léo Jardim, não citou o nome do Paulo Pitombeira, e falou que não sabe quem é. Eu acho que ele sabe quem é, mas ele não deve ter, não falou claramente. Eu soube disso pelo um amigo, uma Vasco Análise, né? E a gente tem uma diferença, ele é contra a revenda, eu sou a favor da revenda, mas isso faz parte do regime democrático. Mas eu fiquei sabendo depois que eu fui ver o canal do Edmundo, né, o canal do Edmundo Ed, eu ouvi da boca do Edmundo, mas ele falou que não sabe o nome do empresário. Eu acho que ele sabe, mas ele não citou o Paulo Pitombeira, com medo de ser processado. Mas ele falou que o empresário do Léo Jardim exigiu a contratação do Thiago Mendes para que o Léo Jardim renovasse o contrato. A diretoria, até o momento, não negou nem desmentiu. Bom, vamos ver as cenas dos próximos casos, mas eu acho que o Edmundo vai ser um dos contemplados. E deve ter outros, porque esse é o modus operandi na diretoria em intimidar críticos. O Eurico, lá onde ele estiver, ele deve estar, porque eu não fiz a mesma coisa. Porque o Eurico, ele intimidava de outro modo. Ele só debatia, discutia. Às vezes proibia funcionários, jogadores de falar com tal veículo, como eu vi numa coletiva, ele proibindo os jogadores falarem com o lance. Que o Bruno Marinho estava do meu lado, era do lance, mas assim, essa agora a característica deles é processar para tentar ver se os críticos se calam. Eu ainda não fui, mas se eu for, ele não vai me intimidar, porque se eu fosse intimidado por processo, eu não teria a profissão que eu tenho. Eles não vão me calar. Mas, como repetindo aí, ou bloqueando. Eles já bloquearam até Jornal do Brasil, Jornal do Esporte. Mas, claro, tem uma parte da torcida também que serve de massa de manobra. Basta o Pedrinho falar meias palavras bonitas, parece até aquela música do Cazuza, né? Faz parte do meu show, aquela parte que fala: faço promessas malucas, estou ocultas, condições vão. Faz promessas para a mulher ir para a cama com ele, depois de ver as costas, a mulher está chorando, e ele está nem aí. O Pedrinho, mais ou menos isso. Faz bravatas, meias palavras bonitas, e a massa de manobra, está no caminho certo. E youtubers, claro, amiguinhos, viva as amizades, né? Porque hoje não é mais a competência, não é mais a competência, não é mais o currículo que fala que é o caminho para você trabalhar no Vasco. A amizade. Se você for amigo do Pedrinho ou do Felipe, você tem possibilidade de trabalhar no Vasco. Então, tem youtubers que, para não perder furo, entrevista exclusiva, você precisa advogar pelo Pedrinho, porque você vê que se dá uma entrevista coletiva, então critica o Pedrinho, tem um aí agora que evita até citar o Pedrinho.
Só vocês sabem quem é, inclusive, ele lançou aquela, que até hoje o Vasco é um clube pioneiro, ele é pioneiro em criar uma reunião pré-agendada. E aí tem outros que advogam, fanáticos, que advoga pela diretoria. E para mim nenhum político do Vasco presta. É por isso que eu fui a favor da venda e sou a favor da revenda. O final do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, foi 2 clubes que são safos, que tem donos e investidores. Tem um leão aí que comemorou o fato do Fluminense ter ido para a semifinal e que falou se o presidente da SAF do Fluminense estava feliz. Os políticos do Vasco não querem perder o poder, não querem perder o privilégio, não querem perder da mamata de 200 milhões que o Vasco capta com o futebol. Mas já sabemos que vai ter amanhã mais uma nova cortina de fumaça. Talvez o desespero focante vão especular o Messi ou o Cristiano Ronaldo. A gente já espera uma especulação bombástica para tentar fazer a torcida esquecer a mais uma vergonha. Mas, como é a nossa profissão, a gente solicitou à CBF o pedido de credenciamento para o jogo de sábado, às 5h30 da tarde, contra o Grêmio, em São Januário. Não sei se eu vou ser aprovado, sempre quando a São Januário é um problema. Mas está aí a cara de otário, não só minha, como o Eduardo Caravelas, que falou a mesma coisa. É broxante, o Vasco hoje é broxante. Se o Pedrinho não tivesse tanta vaidade quanto ele tem pelo Botox, ele já estaria aí procurando investidor. Mas ano que vem, ano eleitoral, ele quer passar toda a gestão do poder do futebol. E eles, hoje, pelo menos, os aliados deles já adiantaram, inclusive, que ele vai ser candidato à eleição. Mas é claro que a gente já sabe qual vai ser a bandeira, né, da eleição. O potencial construtivo, que ainda não saiu do papel, ele vai pegar e justamente está demorando por causa disso. Que já tem um novo... Aliás, tem um carregal disso para o Fábio Avegedo, né, que tem um investidor adiantado, sem proposta, como eu vou casar com a Natália Dil, sem ela saber, sem o marido dela saber. Eu tenho proposta adiantada, tenho adiantado sem proposta. É uma coisa bizarra. O Vasco hoje é todo bizarro. Investidor adiantado sem proposta. Cadê esse investidor carregado? Aliás, se surgir aí na nova... Falar de novo do arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, é capaz do Vasco colocar mais um que tenha vínculo com eles para que essa ponte, de novo, demore mais um pouco, porque é assim que eles estão arrastando a gestão
no futebol com eles, inclusive eles esperam a recuperação judicial para ficar tocando clube. E eu quero ver alguma coisa que eles provem que é verdade, que é mentira. A denúncia do ex-investidor do basquete, que é só o Renato Brito dizer que é mentira, não cola. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será o primeiro tempo da entrevista coletiva no técnico Fernando Diniz. E a hora do almoço, que será o segundo tempo. Até mais.